Sou a professora Luzia Valentina Módulo e agora vou apresentar para vocês mais alguns exemplos de aplicações biotecnológicas no âmbito de biotecnologia vegetal. Aplicações estas que podem ser desde o uso de plantas como fonte de inspiração para produtos e bens de consumo, medicamento, etc. e tal, até modificações em plantas para a produção de bens de uma maneira geral. Saliento que este material didático está sujeito à advertência legal publicada pela Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG, em 31 de julho de 2020. Trata-se de material destinado ao uso exclusivo na disciplina e, portanto, não deve ser empregado para outra finalidade, sob qualquer justificativa, sem a autorização escrita do autor dessa videoaula. Para começar esse diálogo, eu trago informações muito importantes sobre uma série de descobertas que revolucionaram a ciência e o bem-estar da população em geral. Descobertas estas que foram realizadas a partir de estudos com modelos vegetais. E a primeira descoberta, utilizando-se plantas, eu destaco é a descoberta da célula, feita por Robert Hooke em 1665. A imagem em tela, ela mostra então uma representação esquemática, um desenho feito pelo pesquisador, né, exemplificando como que seria o arranjo dessas unidades organizacionais que constituem um tecido, um órgão, né, e neste caso, das células de cortiça. E olha como este conhecimento expandiu a fronteira da ciência. Hoje nós sabemos que todos os seres vivos, não somente plantas, produzem, né, são constituídos de células, né, e curiosamente, a descoberta de uma célula foi feita a partir de um organismo mais complexo, né? Quando eu falo complexo, é no sentido de ser constituído por células que apresentam parede celular diferente de outros organismos que são constituídos apenas de células encerradas por membranas. Indiscutivelmente, não se consegue viver na Terra sem oxigênio. Então, o fato que nós temos acesso a uma atmosfera que é constituída por 21% de oxigênio, isso é fantástico. Por quê? Porque garante a vida no planeta. E olha que curioso como que observações feitas por um químico, Joseph Priestley, em 1772, acabaram revolucionando tanto o conceito da necessidade do oxigênio, da sua funcionalidade para a manutenção da vida, né, quanto o próprio processo de fotossíntese em si. Né? Sim, a fotossíntese ela foi descoberta por uma pessoa que não necessariamente trabalhava com botânica. Então, já é um exemplo de que a multidisciplinaridade ela acontece há muitos anos, né? E ela nasce, na verdade, da curiosidade, da observação. Então, vamos lá. Como que foi feito esse experimento? Né? O Priestley, ele acondicionou um camundongo, né, numa câmara fechada, contendo uma vela acesa. E ele observou que, com o passar do tempo, este camundongo ele desmaiava. Por quê? O princípio básico é que aquela vela, né, a queima, né, do oxigênio contido naquela atmosfera interna daquela câmara fazia com que o oxigênio ele era então consumido e a privação de oxigênio fazia com que o animal desmaiasse porque ele entrava num processo de anóxia, né? E ao acondicionar esse camundongo numa câmara fechada contendo uma vela acesa e uma plantinha que neste caso era uma espécie de menta, né? O que o pesquisador observou? Ele observou que, embora a queima, né, do oxigênio ocorresse graças à chama da vela, não incorria num desmaio provocado no camundongo, sugerindo então que a própria planta
né? Desde que fosse um ambiente iluminado, essa planta ela era capaz de produzir oxigênio e ofertar oxigênio em quantidade suficiente para manter aquele camundongo, né, num estado normal, né, num estado de não desmaio. Então, inclusive, este pesquisador ele até conseguiu observar que se ele mantivesse essa planta nessa câmara fechada, desde que acondicionasse um sistema de iluminação, depois de um tempo ele poderia introduzir uma vela e essa vela conseguiria, inclusive, acender, né, e permanecer acesa, exatamente por causa da planta estar fornecendo oxigênio. Então, notem que é uma descoberta assim, grandiosa, porque elucidou-se, na verdade, dois importantes processos foram elucidados. O primeiro é que plantas são autotróficas, convertem energia luminosa em energia química com liberação de oxigênio molecular, que é imprescindível para a vida. E quem não conhece as ervilhas de Mendel, né? Experimentos realizados por Gregor Mendel em 1865, né, demonstraram que características, né, eram passadas de pai para filho, né, no âmbito então da hereditariedade. Isso porque ele começou a estudar variedades de ervilhas, né, com características bem específicas, né? Algumas delas tinham sementes, né, que eram com um formato arredondado, outras, né, que eram, na verdade, com formatos mais irregulares. Os cotilédonos tinham coloração diferente, as flores também, as variedades tinham coloração diferente, né? E por aí vai. E com isso ele conseguiu exatamente, né, a partir de cruzamentos, passar características de uma variedade para a outra. E o que isso revolucionou, na verdade, no mundo da ciência? Hoje nós sabemos, por exemplo, né, que uma série de doenças elas são de caráter hereditário, como é o caso exemplificado em tela, que é a anemia falciforme. A anemia falciforme, ela acontece graças, né, em função da mutação de um único resíduo de aminoácido naquela cadeia polipeptídica que constitui a hemoglobina. Então, o aminoácido número 6, que numa hemoglobina convencional, normal, né, de formato convencional, ela apresenta o ácido glutâmico na mutada, que causa a anemia falciforme. Este glutamato número 6, ele é substituído por uma valina. É uma mutação que acontece e que ela é passada de geração para geração, resultando então na anemia falciforme. E como um resultado, as hemácias adquirem então esse formato de foice, né, que são consideradas pouco funcionais. A descoberta de que enzimas são cristalizáveis, ou seja, são passíveis de serem solidificadas e com isso, a partir dos cristais obtidos, se determinar a sua estrutura tridimensional, trata-se de uma pesquisa realizada por James B. Sumner, que ganhou o Prêmio Nobel em Química em 1946. Ele compartilhou o Prêmio Nobel com outros dois pesquisadores, mas a descoberta de que enzimas são cristalizáveis e que muitas enzimas são proteínas é uma descoberta dele, né? Exatamente trabalhando com tecidos de Canavalhensiformes, que é essa espécie vegetal da família das fabáceas, né? E que, inclusive, produz grande quantidade da enzima que foi utilizada, que é a urease. Então, de fato, a primeira proteína que teve a estrutura tridimensional elucidada foi por raio-x. Essa proteína foi de origem vegetal, subsidiou a descoberta de que existem enzimas que são de natureza proteicas, porque não se sabia naquela época, né? E com isso revolucionou todo o estudo de qualquer proteína de qualquer ser vivo.
a partir deste conhecimento. Então, é uma inovação notável, uma ideia que partiu de vegetal e foi expandida para demais seres vivos. A descoberta do vírus do mosaico do tabaco, realizada em 1892 pelo pesquisador Ivan Noske, e indiretamente por Humberland, foi notável porque, a partir do conhecimento de que vírus podiam atacar espécies vegetais, causando doenças, causando distúrbios naquele organismo, isso impulsionou, inclusive, pesquisas relacionadas com infecções virais em humanos e animais, né? E todo o princípio de vacinação e, inclusive, o fato de que não somente bactérias é que tinham a competência, a capacidade de causar doenças, certas bactérias, é claro, né? Isso por quê? Porque o pesquisador, ele utilizou um extrato de folhas de fumo, visivelmente doentes, como apresentadas aqui em tela, visivelmente doentes, e ele filtrou este extrato em um filtro, né, que é chamado de filtro de Humberland, porque ele é um filtro que impede a passagem de bactéria. E aí ele conseguiu ainda observar que mesmo após a filtração, todo filtrado ainda apresentava uma característica infecciosa para as plantas de tabaco. Então, demonstrando que existiam outros micro-organismos diferentes de bactéria e que tinham a capacidade de causar doenças. E hoje nós sabemos o quanto que isso revolucionou, né, em função das diversas doenças virais que acometem animais, né, seres humanos de uma forma geral. E a exemplo mais recente, né, a doença COVID, que é causada pelo coronavírus. E interessantemente, né, a descoberta bem mais tarde de que proteínas poderiam ser cristalizadas e ter a sua estrutura tridimensional elucidada, impulsionou então a descoberta também da estrutura tridimensional do vírus do mosaico do tabaco, né, que é constituído por subunidades proteicas, né, dispostas nesta conformação, e no seu centro um RNA enovelado, né, em espiral. E quem diria que no mundo moderno fôssemos utilizar vegetais para carregar a bateria de celular, né? Hoje o celular ele é uma ferramenta de trabalho, né, de diversão, de trabalho, e o fato é que a gente pode utilizar plantas para carregar a bateria do celular, isso é fantástico. Isso se dá primeiramente por causa da descoberta de que plantas realizam fotossíntese. Então, a descoberta de Priestley lá atrás, há muitos anos atrás, acabou de certa forma influenciando uma tecnologia na área de baterias, né? E tudo isso por quê? Porque plantas produzem carboidratos a partir de um processo que demanda fluxo de elétrons, né? Lá na cadeia de transporte de elétrons do cloroplasto, para a realização da etapa fotoquímica da fotossíntese, então um conhecimento básico, né? Toda planta realiza esse processo, isso é conhecimento básico que foi, de certa forma, transformado em tecnologia, em conhecimento, né? Em conhecimento aplicável. Então, além de plantas terem essa cadeia de transporte de elétrons no cloroplasto, ela também tem na mitocôndria, porque plantas também realizam respiração celular convencional, e também diversos processos que ocorrem em células vegetais relacionadas à oxirredução, ou seja, transferência de elétrons, né, são passíveis de serem utilizados. Então, escape de elétrons, seja lá de qual for a reação química que aconteça em planta, esse elétron é utilizado, então, para gerar um campo elétrico, que é o que impulsiona o carregamento da bateria. Né? Então, notem como que a proximidade de um vegetal com um celular, né? No âmbito de você estar observando o que o vegetal realiza de necessidade primária e transformar essa necessidade primária da planta numa necessidade também para o homem. Isso é inovação.
né? E neste caso, certamente também foi uma patente, né? Um outro exemplo é o que a gente chama de tecnologia biomimética, né? Que, neste caso que eu apresento em tela, é uma tecnologia biomimética de valor econômico e ecológico. E tem se procurado muito, tá? Redução de custos para a manutenção de alguma coisa, para a produção de algo e também que tenha efeitos ecológicos minimamente, né, impactantes no ecossistema, né? E a tecnologia biomimética que eu apresento para vocês hoje é muito curiosa. Por quê? Porque ela se trata, na verdade, de uma tecnologia que visa diminuir o consumo do combustível utilizado em navios, porque os navios são ainda o meio de transporte mais utilizado para transporte de substâncias, de produtos diversos, inclusive entre continentes, né? Não só na costa de um determinado país, mas entre continentes. E por se tratar de relativamente mais barato, né? Quando comparado com o avião, e dependendo do tamanho, do porte do produto que é transportado, não é exequível transportar em um avião de carga, né? Então, essas tecnologias que são chamadas de biomiméticas são tecnologias que imitam a natureza, né? Então, só para vocês terem uma ideia, né, não tem relação direta com vegetais, mas o avião ele foi desenvolvido com base no voo dos pássaros, né? A aerodinâmica, a disposição das asas dos pássaros, isso serviu de fonte de inspiração para se construir o avião e chegar no protótipo do que hoje a gente utiliza para voar, de país até país, né? A voos de até 15, 16 horas, né? Voos muito longos e com certa segurança, né? E no caso dos navios, o que acontece? Primeiro que o tipo de combustível que é utilizado pelo navio já é um tipo de combustível que ele é muito poluente, né? É uma mistura de hidrocarbonetos, né? Muito parecido, assim, né, de certa forma, com o diesel, e isso tem um impacto ambiental muito grande. Então, se a gente pensar de novo naquelas plantas cujas sementes são ricas em óleos, né, em lipídios, ácidos graxos, e que é possível, a partir de então, extrair esse conteúdo, né, lipídico dessas sementes para obtenção dos ácidos graxos livres e eventual, né, conversão deles nas substâncias lá que constituem o biodiesel, isso é um grande avanço. Seria, inclusive, né, hoje na literatura, estuda-se muito a ideia de se utilizar biodiesel como combustível em navios, que seria uma forma também de economizar. Mas essa forma que eu apresento em tela, ela é muito interessante, porque quem iria imaginar que a composição da cutícula de plantas, sim, anatomia vegetal, isso mesmo, que a composição de cutículas de plantas pudesse inspirar engenheiros a criar uma condição de superfície no casco do navio que permita, né, que diminua esse atrito do vento com o casco e com isso tornando o navio mais veloz. O navio ficando, né, tendo uma velocidade maior, né, causada pelos ventos, né, por fontes de energias naturais, é claro que ele vai consumir menos combustível. E isso acaba sendo interessante, porque é do ponto de vista ecológico, porque tem menos impacto ambiental e também reduz o valor porque o combustível é caro, né? Então, a ideia é exatamente isso, né? O fato de que cutículas são constituídas por substâncias muito hidrofóbicas, né? Hidrocarbonetos diversos, né? Há semelhança do petróleo, tá? Não são os mesmos compostos, mas as classes químicas são bastante próximas entre si. O que diferencia é a estrutura química da substância, né? Mas hidrocarboneto ele é hidrocarboneto independentemente de ser de petróleo ou de ser de cutícula de planta, né? E é exatamente graças
a esses hidrocarbonetos que são muito hidrofóbicos, né, isso faz com que ocorra, né, uma repelência natural da água, né, para com aquela superfície que contém esses hidrocarbonetos. Então, é por isso que é muito recorrente, né, plantas que têm uma cutícula relativamente espessa, vocês podem ver que elas não acumulam poeira, né, nas flores, nas folhas, exatamente por causa daquela cutícula espessa que faz com que quando a água da chuva cai, simplesmente ela desliza naquela superfície, ainda que irregular, né, que não é uma superfície lisa, mas exatamente por causa do atrito, o baixo atrito que é provocado, né, tem um baixo atrito entre a superfície da folha e da flor, etc e tal, e a água da chuva. Então, elas estão sempre limpas, né? Além do que, a cutícula em vegetal é muito importante no processo de tolerância à dessecação, tolerância à falta de água, né? Porque quanto mais espessa, né, for essa cutícula, ou melhor, na verdade, não é quanto mais espessa, depende da natureza das moléculas que constituem aquela cutícula. Ela pode, inclusive, ser uma cutícula mais fininha, mas se ela tiver hidrocarbonetos que são mais hidrofóbicos, ela acaba sendo mais eficiente no sentido de economizar água, ou seja, evitar que a planta perca água pelo processo de transpiração. E com isso, ser mais tolerante a déficit hídricos, né? Então, voltando no assunto aqui do casco do navio, então, o tratamento deste casco de navio, né, com substâncias que imitam a constituição da cutícula, resultam em uma condição em que forma-se uma camada de ar entre a superfície do casco e a água, né, do mar que está entrando em contato com aquele casco. E com isso, resulta então num menor atrito da água com a superfície do casco, resultando então num aumento da velocidade, né? E aí com isso ocorre esse deslocamento, né, espacial de uma forma mais otimizada e a um menor custo em termos de combustível. Só para vocês terem uma ideia, este artigo que foi publicado em 2018, né, que tem a referência em tela, de onde eu retirei essa imagem, ele fala claramente que é esperado, né, a expectativa é de que o produto interno bruto dos Estados Unidos, a partir do uso de tecnologia biomimética, se dê, né, até 2030 na ordem de 425 bilhões de dólares. Né? Então, tecnologias limpas sempre deverão ser almejadas se a gente quiser, né, garantir uma qualidade de vida melhor em todos os aspectos, né, considerando o ecossistema inteiro. Retomando então o caso do casco de navio, né, com a economia de combustível e com uma tecnologia, né, mais limpa, né, essa tecnologia ela foi baseada na folha de Salvinia molesta, uma samambaia flutuante, né, que a gente observa em tela na imagem à esquerda, né, como que uma gota de água sequer, né, a interação dessa gota de água com esta superfície, que não é uma superfície lisa, né, faz com que, na verdade, ela se deslize facilmente por essa superfície por causa da grande quantidade de moléculas hidrofóbicas que constituem a cutícula daquela, né, contida naquela superfície ali das folhas de Salvinia molesta. E uma empresa alemã, inspirada na composição de ceras que constituem a flor de lótus, formulou uma tinta autolimpante que denominou de Lotuzan, e no qual o princípio ativo, ou seja, o constituinte que confere esta elevada hidrofobicidade, né, para a superfície que recebe essa tinta, é exatamente essa substância, o nonacosanol,
né? É um álcool alifático de cadeia longa, então que tem uma hidrofobicidade notável, e a sua presença nesta formulação, né, faz com que qualquer superfície que receba essa tinta, que é disponibilizada em diferentes cores, né, seja uma superfície praticamente impermeável à água. Então, o que acontece? Né? No dia a dia, principalmente em pinturas de exteriores, ela é muito interessante de ser utilizada. Por quê? Porque num episódio de chuva, todas as partículas de poeira que se encontram adsorvidas na superfície desta área, né, que contém essa tinta, ela é lavada porque a água da chuva, simplesmente por questões de tensão superficial e de diminuição também do atrito, essas gotículas de água, elas caem diretamente na superfície e vão arrastando toda a sujeira num processo que é conhecido como efeito lótus, exatamente por isso, porque as flores de lótus, elas sempre continuam muito limpas, mesmo sujeitas às condições do ambiente, de diversas partículas de poeiras, né, que podem depositar na superfície, né? E com isso promover então a limpeza daquela superfície. É um produto que tem durabilidade, né, pelo menos atestada pela empresa, de 10 anos, né, e a cada 10 anos renovar a pintura. Mas é muito interessante, né, percebermos como que a composição química de ceras, né, que constituem espécies vegetais, de certas espécies vegetais, pode servir de fonte de inspiração para a promoção de produtos, né, que são autolimpantes. Chegamos ao final de mais uma videoaula. Agradeço a sua participação e espero que estes exemplos, né, ainda que num contexto de um número limitado por questões de tempo, possa ter aguçado o seu interesse para conhecer um pouco mais a respeito deste universo da biotecnologia vegetal.